Estás aqui no meio de nós, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui mudando destinos, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui no meio de nós, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui mudando destinos, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui transformando vidas, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui preparando milagres, eu te adorarei, eu te adorarei. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Sim, tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui no meio de nós, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui mudando destinos, eu te adorarei, Jesus, eu te adorarei. Estás aqui transformando vidas, eu te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui preparando milagres, eu te adorarei, eu te adorarei. Tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 Jesus. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és, Deus Todo-Poderoso. Esse é quem tu és, oh Deus Criador. Esse é quem tu és, Sarador milagroso. Esse é quem tu és, aleluia. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Se nós cremos, milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, declaramos esta manhã. Milagroso, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Eu levanto um aleluia com fé. Canções são armas para mim. Levanto esta manhã, levanto um aleluia. E o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou, na tempestade eu vou cantar. E alto e mais alto o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. E a morte é vencida e o Rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Eu levanto um aleluia. Eu vejo a escuridão fugir. Levanto o teu aleluia, levanto um aleluia. Mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. E o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou, na tempestade
mais alto. Canta mais alto. Canta mais alto. Canta mais alto. Na presença do inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para mim. Canta mais alto. E o céu vem guerrear por mim. Canta mais alto. Na presença do inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para mim. Canta mais alto. E o céu vem guerrear por mim. Canta mais alto. O inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para mim. Canta mais alto. E o céu vem guerrear. Levante um aleluia. Levante um aleluia. Levante um aleluia. Levante um aleluia. Eu levanto. Levanto um aleluia. Eu levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Canta mais alto. Na presença do inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para mim. Canta mais alto. E o céu vem guerrear por ti. Canta mais alto. Na presença do teu inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para ti. Canta mais alto. E o céu vem guerrear. Canta mais alto. Na presença do inimigo. Canta mais alto que os ruídos. Canta mais alto. Canções são armas para ti. Canta mais alto. E o céu vem guerrear por ti esta manhã. Levanta o teu aleluia. Levanta o teu aleluia. Eu levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Eu levanto.
jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Teu coração. E ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. E ser achado nele. No seu coração. E ser achado nele. E ser achado nele. Yeshua, Yeshua,
manhã, Deus. Enche os nossos corações com a Tua presença, Senhor. Enche-os, fortifica, Pai, a nossa fé, Deus, na Tua palavra, Pai. Pai, consola os nossos corações, Deus, pelo Teu Espírito Santo Consolador, Pai. Nós Te adoramos, Jesus, porque o Senhor está sentado no trono, Senhor, e o Senhor reina em nosso coração, Pai. Nós Te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos a transmitir o nosso culto da Comunidade Cristã Rio de Vida no Barreiro, domingo, 10 da manhã. Hoje quero trazer uma reflexão acerca da Palavra de Deus, da forma como a Palavra de Deus aborda antecipadamente aquilo que está a acontecer hoje na história da humanidade. Hoje estamos a ser fustigados, assolados por esta pandemia e, de facto, esta pandemia não só se cinge ao facto de um vírus contaminar o ser humano, mas também todas as repercussões socioeconómicas, morais, espirituais, psicológicas, entre outras, que esta pandemia tem afetado o ser humano. E nós temos visto isto. À medida que contactamos e nos relacionamos mais intensamente com pessoas, nós percebemos que esta pandemia está a afetar relações que eram relações saudáveis, relações fortes, relações sólidas. Hoje são relações fúteis, as pessoas estão com muito medo de se relacionar, mas mais do que isso, hoje há um espectro de medo a pairar sobre a nossa sociedade, há alguma tendência para que as pessoas vivam amedrontadas, assoladas, algumas até chegam a ter algum pânico acerca disto. E para além das consequências económicas e das consequências sociais que advêm desta situação, também há consequências psicológicas e consequências espirituais. E hoje quero trazer uma mensagem de confiança, principalmente de confiança, de esperança, de vida, de ânimo para a Igreja. É importante que a Igreja perceba que já o apóstolo Paulo falava acerca destas circunstâncias, do surgimento destas circunstâncias na história da humanidade. E eu quero ler 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, e diz, Paulo está a escrever a Timóteo que era pastor da igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo começa por dizer no capítulo 3, versículo 1 da sua carta, sabes, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Há outras versões que diz tempos trabalhosos, tempos complicados, e a versão original é tempos perigosos. Pois os homens serão egoístas, e Paulo agora começa a descrever a condição dos homens nesses tempos perigosos. O que é expectável acontecer ao ser humano sem Deus nesses tempos perigosos? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infactuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também dessas coisas, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas subcarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Até aqui a palavra de Deus. Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, Paulo profetiza, Paulo antevê que os últimos dias seriam dias perigosos. De facto, parece que isto consubstancia aqui uma profecia que o Espírito Santo encomendou Paulo a refletir, a divulgar, a revelar. Há uma revelação interessante acerca dos últimos dias. Muitas vezes nós temos lido estas passagens e nós não nos apercebemos que elas se fazem referência ao futuro. E o futuro, em relação à história, em relação ao tempo de Paulo, o futuro aponta para os nossos dias. E Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Nos últimos dias
a sociedade, o ser humano, a humanidade, irá se desumanizar e irá passar por tempos muito complicados, excessivamente difíceis. E quando nós lemos esta expressão, nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, ou tempos difíceis, ou tempos muito difíceis, ou tempos trabalhosos. Quando nós lemos isso no original, nós podemos aplicar aqui uma série de características que definem muito bem os tempos que nós estamos a viver hoje. Parece que Paulo teve uma inspiração do Espírito Santo para poder revelar aquilo que iria acontecer nos nossos dias. Paulo tem uma revelação do Espírito Santo para poder visionar, para poder apontar para os nossos dias e descrever com alguma precisão aquilo que iria acontecer. Então, quando nós lemos esta expressão, Timóteo, nos últimos tempos, nos últimos dias, serão dias muito perigosos, serão dias muito difíceis, muito complicados. Quando nós lemos isto no original, quando nós lemos isso no pensamento original, quando nós lemos isso através da língua original do grego, nós podemos aplicar aqui uma série de características a estes tempos que estamos a viver hoje. Tempos da pandemia, tempos da dificuldade, tempos em que nós estamos a ser assolados e em que as pessoas estão a ser dominadas por um espectro de medo, de ansiedade, de preocupação, uma perturbação psicológica e espiritual. Então eu quero definir o que é que são tempos perigosos, para que nós percebamos que já naquele tempo o Espírito Santo inspirou Paulo para falar sobre estes dias. Paulo está a falar de Timóteo, que de facto Timóteo passava ali um momento difícil na igreja lá em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito complicada, uma cidade carregada de trevas, e Paulo está a dizer a Timóteo, olha, pois, tu estás a pastorear esta igreja nesta situação complicadíssima, mas olha, os últimos dias serão dias muito perigosos. Então Paulo está a sustentar a ideia de que, provavelmente no fim dos tempos, há dias muito trabalhosos, muito mais complexos em termos da densidade demoníaca com que a terra vai ser assolada. E Paulo está a dizer, olha, são dias perigosos. E tentei decifrar o que é que eram dias perigosos nesse conceito cultural, nesse conceito espiritual, nesse conceito linguístico de Paulo. E Paulo aponta para estas características. Dias perigosos seriam dias excessivamente violentos, ou dias excessivamente agressivos, ou dias excessivamente complicados. Seriam dias em que o ser humano ia pôr em risco a sua própria vida. Seriam dias em que o ser humano iria provocar a sua própria morte. Seriam dias em que os próprios dias iriam levar o ser humano a provocar essa morte. Seriam dias em que a morte seria implantada com muita facilidade na mente do ser humano. Seriam dias em que, de fortes atividades demoníacas, em que os demónios iriam investir sobre a terra, investir sobre o ser humano, com os seus esquemas subreptícios, com os seus argumentos fraudulentos, com os seus conceitos perversos e iníquos, com os seus sofismas, com a sedução pelo engano, etc. Seriam dias de grande pressão demoníaca na terra. Seriam dias em que o homem desonraria o próprio homem. E seriam dias em que o homem não reconheceria Deus, nem era grato a Deus. E seriam dias em que o homem injustamente acusaria e maltrataria o seu semelhante, o outro homem. Então seriam dias muito complicados e perigosos, e quero juntar a estas características ainda outras. Seriam dias em que os homens se desumanizavam. Seriam dias em que sintomas ou sentimentos muito negativos iriam ser indomáveis ou incontroláveis, como o medo, a ansiedade, o pânico, a fúria, a ira, a irritabilidade, a agressividade, a imoralidade, sentimentos, comportamentos muito negativos, muito nefastos, iriam ser reproduzidos na sociedade e iriam ser indomáveis. Não havia possibilidade de o homem normal domar esses sentimentos negativos. Iria ser difícil domar o medo, ou iria ser difícil domar a ansiedade, ou preocupação, ou perturbação. Iria ser difícil domar este tipo de angústia. Iria ser difícil domar estes sentimentos tão negativos. Então seriam dias muito complicados, e o homem, por causa disto tudo, iria conhecer uma falta de descanso constante. Então, quando nós falamos em dias perigosos, em dias trabalhosos, em dias complicados, quando Paulo diz, olha Timóteo,
no fim dos tempos, nos últimos dias, os homens vão sofrer, vão conhecer dias muito complicados, dias muito perigosos. Então, Paulo está a dizer, nos últimos dias, os homens vão ter preocupações excessivas. Eu gostava de recapitular, eu gostava de falar acerca das características desses dias para nós podermos fazer uma analogia com aquilo que estamos a viver hoje. Dias excessivamente violentos e agressivos, dias em que o homem põe em risco a sua própria vida, dias em que o homem provoca a sua própria morte ou é assolado com uma morte que é implantada na sua mente de uma forma tão profunda, tão agressiva, dias em que há uma forte atividade das forças demoníacas sobre a terra, dias em que o homem desonra ao seu semelhante, mas também o homem desonra a Deus, não reconhecendo Deus como Deus e não agradando a Deus, não adorando a Deus, dias em que o homem se desumaniza, dias em que o homem faz do homem o seu ídolo, dias em que sentimentos perversos, negativos, são incontroláveis, indomáveis, que provocam preocupações excessivas e constante falta de descanso. Então esta é a característica da atmosfera que Paulo descreve para os últimos dias. Paulo caracteriza os últimos dias com estas condições, com estas características, com estas dificuldades, com estes dias perigosos. Estes dias perigosos são caracterizados por Paulo de uma forma tão clara, tão evidente. E o facto é que nós estamos a viver tempos assim. Nós estamos a viver tempos em que pessoas provocam a sua própria morte. Ainda há dias tive conhecimento de um caso de uma moça que veio à igreja durante algum tempo, que se atirou do segundo andar e morreu. Às 3 da manhã, ela atirou-se do segundo andar e morreu. A mãe está desolada. Há dias tive conhecimento do médico, um médico que era muito querido num hospital privado, ficou entubado, um médico de 60 anos, e morreu também. Então, dias em que a morte assola as pessoas, dias em que o medo cruel, o medo cáustico, o medo polui a mente, polui o coração das pessoas, do cidadão. Estes são os dias difíceis, são os últimos dias, os últimos dos últimos dias do fim. Nós estamos a chegar aos últimos dias. Porquê? Porque a Bíblia diz lá em Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então os últimos dias começaram em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o cenáculo, sobre toda a carne. E aí começaram os últimos dias. Agora nós estamos nos últimos dias do fim. E Paulo descreve muito bem, caracteriza muito bem como é que serão esses dias do fim. Mas depois ele diz, sabem porque é que estes dias serão assim, ó Timóteo? Sabes porque é que isto acontece? Porque os homens vão ter também características pecaminosas, vão ter comportamentos errados, vão ter muitas fragilidades emocionais, vão ter muitas fragilidades espirituais, e os homens vão pecar voluntariamente, vão pecar sem controle. E Paulo depois começa a descrever como é que serão os homens dos últimos dias. Esses dias vão ser assim, e Paulo diz, sabes porquê, Timóteo? Porque nos últimos dias os homens serão egoístas. E o que é que isto quer dizer? Então, este termo egoísta, depois Paulo dá uma lista de características acerca dos homens dos últimos dias. E Paulo diz, olha, os homens vão ser assim. E Paulo começa a descrever como é que os homens vão ser. E eu tentei descodificar esta linguagem bíblica, tentei descodificar esta linguagem de Paulo, tentei resumir em poucas características a forma como Paulo descreve estes homens. Os homens do fim, os homens que estão dentro desta atmosfera, onde há uma densidade espiritual negativa muito forte, onde há uma atividade demoníaca muito forte nestes dias, e Paulo descreve as características destes homens do fim, que vivem esta atmosfera de trevas, que vivem esta atmosfera de medo, que vivem esta atmosfera de pânico, esta atmosfera de preocupações excessivas. Como é que serão esses homens? E Paulo começa a descrever e começa por dizer, os homens serão egoístas. Os homens serão focados em si mesmo. E eu vou tentar descodificar, tentar decifrar da melhor forma que entendo, para que nós percebamos como é que nestes dias de pandemia, como é que nestes dias em que o mundo está fustigado, assolado, maltratado
por este vírus? Como é que nestes dias em que as condições económicas são frágeis, as famílias estão à beira da ruptura, muitas famílias à beira da ruptura, os sistemas nacionais de saúde estão à beira da ruptura, parece que há um caos, uma desordem, uma desesperança. Como é que são estes homens do fim? E Paulo descreve a Timóteo e diz, olha, os homens do fim serão focados em si mesmo. Ou seja, homens focados, homens egoístas focados em si mesmo, gananciosos para ter mais. Os homens do fim querem mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais para si mesmo. São tão egoístas que eles pensam sempre em focar-se naquilo que é para si e querem sempre mais, ir além daquilo que já têm. Os homens do fim vão falar de uma forma agressiva, de uma forma cruel, de uma forma cáustica, de uma forma dura, de uma forma tão esmagadora para o outro ser humano. Os homens do fim vão esmagar os outros com as suas palavras. Os homens do fim vão ofender os outros, vão ferir a alma dos outros, o coração dos outros, com aquilo que eles vão dizer. Os homens do fim são homens ingratos, porque são homens que deixam de reconhecer Deus como Deus. Os homens do fim são homens que sabem a verdade acerca de Deus, mas escondem essa verdade acerca de Deus. Os homens do fim, eles sabem quem Deus é. Eles sabem como Deus opera. Eles sabem as virtudes de Deus, mas eles querem esconder essas virtudes, esse Deus, esse conhecimento de Deus, essa identidade de Deus. Eles querem esconder da sociedade, da humanidade. Eles querem esconder quem Deus é. Paulo diz, eles sabem a verdade acerca de Deus, mas eles não querem divulgar a verdade acerca de Deus. Os homens do fim são homens com o coração cheios de trevas. Os homens do fim são homens que adoram o próprio homem. Os homens do fim são homens que facilmente criticam, acusam, maltratam, injuriam o seu próximo, o outro homem. Os homens do fim são homens que fazem parte de uma geração bárbara e cruel, uma geração sem princípios, sem valores. Os homens do fim são homens que se deixam contaminar por aquilo que entra em casa deles sorrateiramente. Então vejam o que é que são homens do fim. Homens egoístas. E nós hoje vemos que o ser humano se tornou tão egoísta, tão focado em si, tão ganancioso, a querer ter mais do que aquilo que é possível ter. Também há outra expressão que caracteriza muito bem estes homens que eu não a referi. Os homens do fim são homens que gastam tudo o que têm desalmadamente para alcançarem bens materiais de forma a demonstrar algum poder. É o que significa este texto de Paulo, quando Paulo escreve a Timóteo, estas características que Paulo revela acerca dos homens do fim dos tempos. Os homens do fim são homens. E houve homens que maltratam o seu semelhante, mas que idolatram o homem. Mas há uma expressão que me deixou mais focado nela, retido nela. Os homens do fim, eles conhecem a verdade acerca de Deus, mas eles não têm interesse nenhum em revelar a verdade acerca de Deus. Os homens desses tempos, dessa atmosfera de trevas, são homens que conhecem Deus, conhecem a verdade sobre Deus, mas eles escondem a verdade sobre Deus. Mas depois diz que sorrateiramente, há uma expressão da Bíblia, diz que sorrateiramente esses homens do fim entram em casa das mulheres, que têm algumas fragilidades morais e emocionais, e eles enganam essas mulheres. E a questão é, os homens do fim estão a entrar por nossa casa, sorrateiramente, com esta versão de trevas, com essa versão de morte, de medo, com esta versão de desesperança, com esta versão de caos e de desordem. De que forma? Se nós olharmos para um ecrã de televisão, se nós olharmos para o que é transmitido pelas redes sociais, muito daquilo que é publicado, muito daquilo que é emitido, tem tudo um espectro de medo, de engano, de crítica, de maldade, de trevas. E Paulo diz, olha, esses homens vão entrar sorrateiramente em casa daquelas mulheres. Isto é o que acontece, está a acontecer hoje. Sorrateiramente, muita informação entra em nossa casa para perturbar, poluir o nosso pensamento, perturbar e poluir as nossas decisões, perturbar e poluir os nossos comportamentos. E Paulo está a dizer, olha, no fim, a atmosfera é esta. E no fim, os homens que fazem parte dessa atmosfera e até contribuem para que essa atmosfera seja densa e adensada, são estes homens que têm estes comportamentos. Então, o que é que está a acontecer hoje? Cada vez mais o homem se tornou egoísta, cada vez mais o homem se desumanizou, cada vez mais o homem não tem senso de arrependimento. O que é arrepender? Não é só voltar e ter comportamentos contrários àquilo que nós tínhamos.
não é só mudar a nossa mente, também é, mas a falta de arrependimento é o homem não se querer humanizar. Não querer ser igual a Deus. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Foi o único ser que foi feito conforme a imagem e à semelhança de Deus. E o homem recusa essa condição. E por isso é que Paulo diz, olha, os homens do fim, eles estão longe de Deus e eles recusam essa condição de voltar a ser humanizados à imagem e à semelhança de Deus. Eles querem ser egoístas, focados em si mesmo. Então, os homens do fim e a atmosfera do fim será essa. Agora, Paulo descreve muito bem a atmosfera que nós estamos a viver hoje. E o Espírito Santo, na minha opinião, trouxe até Paulo uma revelação profética acerca daquilo que ia acontecer nestes dias. E nós estamos a viver esses dias. Nós estamos a viver densidade das trevas sobre a nossa nação, mas também um comportamento muito errado da parte dos homens que fazem parte da nossa sociedade. Agora, a história é esta. Paulo está a falar a um pastor de uma igreja em Éfeso, a Timóteo. Na igreja de Éfeso, Paulo era o apóstolo. João, o discípulo de Jesus, estava nessa igreja. Provavelmente estava lá Maria. A história conta que Maria, a mãe de Jesus, estava nessa igreja de Éfeso. Porquê? Porque Jesus disse na cruz a João, olha, toma conta de Maria, que é a tua mãe. Então, provavelmente Maria seguiu João e a história conta isso, relata isso. Que, de facto, Maria seguiu João até Éfeso. Então, estavam lá pessoas com alguma proeminência espiritual. Estava lá Paulo, estava lá Timóteo, estava lá Maria, estava lá João. Era uma igreja que vivia em amor, era uma igreja interessante, mas era uma igreja rodeada pelas trevas. Porque Éfeso era uma cidade maldita. Éfeso era uma cidade maligna. Éfeso era uma cidade idólatra. Éfeso era uma cidade em que cada canto da cidade, em cada praça da cidade, em cada largo da cidade, nas ruas da cidade, haviam objetos de idolatria. Era uma cidade profundamente idólatra. Com muitas orgias, com muita imoralidade, muita impureza sexual, muitos cultos à deusa Diana, à deusa Artemis. Era uma cidade muito perversa, muito perversa. As trevas adensavam naquela cidade. E a igreja estava rodeada dessas trevas. O facto é que as pessoas eram convertidas, o facto é que as pessoas eram salvas através do ministério da igreja, mas também o facto é que quando as pessoas eram salvas, elas tinham que se deparar com a malignidade daquela cidade. Elas tinham que se deparar com a densidade das trevas. Elas tinham que se deparar com a maldade da sociedade. Elas tinham que se deparar com a idolatria. Elas tinham que se deparar com o egoísmo. Elas tinham que se deparar com o culto ao homem. Elas tinham que se deparar com o culto à imoralidade. Elas tinham que se deparar com aquela perversidade toda. Os demónios tinham uma influência muito forte sobre a vida daquela cidade. Aliás, a maioria das cidades da época eram cidades muito carregadas de idolatria, de densidade das trevas, de perversidade sexual, de imoralidade sexual. Eram cidades muito carregadas com estas características, com esses comportamentos, com essa atividade demoníaca. Então Éfeso era uma cidade muito complicada. E Paulo está a dizer, olha Timóteo, sabes, a nossa cidade é uma cidade pagã, a nossa cidade é uma cidade tomada pelas trevas, a nossa cidade tem uma igreja aqui que é rodeada pela densidade das trevas, esta cidade é uma cidade cheia de idolatria, esta é uma cidade contaminada e poluída por imoralidade, impureza sexual, esta cidade tem estes problemas todos, mas os homens do fim, mas os tempos do fim serão assim. Então Paulo está a dizer, olha Timóteo, eu sei que há muitos que são como Janes e Jambres, que eram aqueles mágicos lá que lançaram as suas cobras lá do Egito, em que a cobra de Moisés derrotou aquelas cobras dos mágicos, os feiticeiros do Egito. E Paulo está a dizer, muitos estão-se a tornar assim, mas tu Timóteo, tu és fiel e guarda a doutrina. E sabes Timóteo, tem esperança, tem vida, tem fé, tem direção, tem determinação, porque no fim será pior. Então, da mesma forma que Paulo anima Timóteo, eu quero trazer esta palavra de esperança, porque de facto os dias de hoje são assim. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias perigosos, dias em que o homem pretende
viver e morrer, em que a morte bate à porta de uma série de famílias, tempos em que o homem não tem propósito, não tem sentido de vida, tempos em que o homem vive preocupações, ansiedades, vive medos excessivos, comportamentos errados, muito gigantescos, tempos em que o homem está a viver um drama. E estes são os dias do fim que Paulo profetiza acerca de nós. Mas, no entanto, Paulo diz, olha, Timóteo, mas há esperança. Timóteo, mas há vida. Timóteo, mas há alguma coisa que se pode fazer no meio das trevas. Timóteo, mas há alguma coisa importante que nós podemos fazer com a igreja. E o facto é que a igreja de Éfeso, as pessoas eram salvas. Apesar de depois se separarem com aquelas situações tão perversas, aquelas situações tão diabólicas, tão demoníacas, tão malignas, mas o facto é que a igreja crescia, o facto é que a igreja se desenvolvia, o facto é que a igreja era uma igreja próspera no sentido espiritual. E o Espírito Santo está a falar o mesmo connosco hoje. Paulo fala acerca de nós, da forma como os homens se irão comportar, da forma como os homens irão sentir, da forma como os homens irão decidir a sua condição humana. E Paulo está a dizer, olha, é deplorável a forma como os homens do fim vão ser. É preocupante a forma como os dias do fim vão ser. Mas, Timóteo, há esperança. Há esperança. Há esperança para Éfeso e há esperança para o fim. E eu quero falar acerca daquilo que é importante para o fim. Porque depois Paulo fala acerca que Timóteo deve segurar na palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Então é isto que nos mantém a salvo destes dias difíceis. Tudo o que o Espírito Santo está a ministrar ao nosso coração. Há um lugar em Deus em que nós podemos estar rodeados por esta atmosfera poluída de trevas, esta atmosfera poluída de desilusão, de desesperança, de morte, de medo, de pânico, de ansiedade, de perturbação. Há de facto, no meio desta atmosfera, um lugar onde nós podemos estar seguros. E Paulo diz, olha, há um lugar na palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Mantém-te na palavra. O que vai salvar a igreja de Éfeso, o que vai manter a igreja de Éfeso próspera espiritualmente, o que vai manter a igreja de Éfeso fora deste ambiente para não ser contaminada, é a inspiração do Espírito Santo, através da palavra. E eu quero falar acerca de um lugar na palavra onde nós podemos ficar seguros, onde nós podemos ficar ativos, onde nós podemos ficar esperançados, onde nós podemos ficar vivificados. E de facto Jesus fala em João 14 acerca da importância do Espírito Santo. E fala em João 15 acerca da importância do Espírito Santo. E eu quero tirar aqui algumas ilações acerca de João 16. Jesus fala acerca da importância do Espírito Santo. Eu quero tirar aqui algumas ilações acerca do lugar onde nós podemos ficar hoje, mesmo tendo à nossa volta esta atmosfera que rodeia a cidade, que rodeia o mundo, que rodeia estes lugares onde nós habitamos, que rodeia as nossas casas, uma atmosfera muitas vezes de densidade demoníaca, mas nós podemos ficar num lugar de segurança, num lugar de esperança, que é o lugar onde o Espírito Santo ministra os nossos corações, é o lugar onde o Espírito Santo ministra a nossa vida, é o lugar onde o Espírito Santo tem uma ação para nós, é o lugar onde nós temos uma relação com o Espírito Santo. E quando Jesus fala lá em João 14, 20, ele diz, vocês estão em mim e eu estou em vocês. E ele já tinha falado que ia enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse em nós e o Espírito Santo revelasse Jesus a nós. E depois ele diz, ele faz ali uma relação simbiótica, uma relação muito profunda entre ele e o Pai, ele e nós e o Espírito Santo. E de facto, quando nós estamos nesta comunidade, e este é o lugar onde nós podemos ser livres dessas trevas. Perdão, este é o lugar onde a igreja poderá ficar segura em relação às investidas das ciladas do diabo, das artimanhas de Satanás, dessa densidade de perversidade sobre a cidade, sobre este ambiente que nós vivemos hoje. Então, qual é o lugar? O lugar onde o Espírito Santo nos levar.
E onde é que o Espírito Santo nos leva-se? Aquilo que eu vejo em João, o Espírito Santo leva-nos a um relacionamento com Jesus. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, o Espírito Santo leva-nos a uma relação de amor. Quando o Espírito Santo nos leva a essa relação de amor, ele leva-nos a uma relação com o Pai, com o Filho e com Ele, de forma a que nós possamos ficar nesse núcleo de amor, nesse ambiente de amor, nesse ambiente em que há uma serenidade profunda, em que há um contentamento, em que há uma segurança interna do nosso homem interno. À nossa volta, no mundo externo, tudo pode cair. À nossa volta, no mundo externo, pode haver uma densidade da atividade demoníaca. À nossa volta, no mundo externo, pode haver uma ação da perversidade, uma ação da imoralidade, idolatria, etc. No ambiente externo à nossa vida, pode haver este ambiente que caracteriza os dias do fim, dias perigosos, dias preocupantes, dias de grande e excessiva perigosidade, dias muito complicados, dias agressivos, dias muito perigosos, dias muito agressivos. No entanto, há um lugar no Espírito Santo, na relação com Deus, na relação de intimidade, nesta comunhão, nós, o Pai, o Filho e o Espírito, um lugar de segurança. A nossa vida interna está segura. Porquê? Porque o Espírito Santo, apesar de tudo ser denso à nossa volta, tudo o que é maldade se adensar à nossa volta, tudo o que é imoralidade se adensar à nossa volta, tudo o que é mentira se adensar à nossa volta, tudo o que é preocupação e medo se adensar à nossa volta. No entanto, há um lugar em Jesus, há um lugar através do Espírito Santo, há um lugar onde o Espírito Santo nos leva. Há 3 situações que o Espírito Santo pode fazer por nós, há 3 lugares onde o Espírito Santo nos pode levar. E o lugar é o lugar da comunhão, é o lugar da comunidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e nós. É esse lugar de segurança interna, é esse lugar de contentamento, contentamento do nosso espírito, contentamento do nosso ser. É esse lugar onde eu não estou preso à densidade das trevas, eu não fico preso à densidade do medo, longe da atmosfera da morte, longe da atmosfera das trevas. Eu não estou à deriva. Eu não estou à deriva no meio dessa atmosfera. Eu não faço parte daquele rol de homens do fim, cheios daqueles comportamentos perversos, egoístas, focados em si mesmo. Não, eu não caio no vazio. Eu não tenho a possibilidade de cair no vazio, porque o Espírito Santo me leva a um lugar de relação em amor. O Espírito Santo me leva ao centro da relação de amor com Deus, ao lugar dessa serenidade. Apesar do caos externo, eu estou no lugar da segurança interna. Então o Espírito Santo leva-nos a esse lugar. Então é possível ter segurança. É impossível ter esperança, é possível ter segurança, é possível ter esperança, é possível ter contentamento, é possível ter a noção de uma relação de amor, se nós nos deixarmos ir ao lugar onde o Espírito Santo nos quer levar. Qual é o lugar? O lugar da relação com Deus. Então, no lugar da relação com Deus, os demónios não entram, as trevas não entram, o medo não entra, o pânico não entra, a atmosfera que rodeia externamente, esse lugar não tem poder para entrar lá, é o lugar da relação de amor. Então há esperança. Há esperança. Qual esperança? No meio destes dias perigosos, excessivamente agressivos, excessivamente preocupantes, excessivamente dramáticos, há um lugar onde o Espírito Santo nos leva, o lugar da segurança interna. Nós temos a certeza que estamos nessa relação de amor com Deus através do Espírito Santo. Mas também há um lugar onde o Espírito Santo nos leva. O Espírito Santo nos leva a um lugar de consolação através da ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo estabelece um padrão, estabelece uma ordem. E Ele, através dessa ordem para a vida, Ele estabelece o poder da consolação da nossa vida. E Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, Ele vai esclarecer tudo acerca destes dias e acerca do próprio Jesus. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que reeduca o nosso espírito, o Espírito Santo que reveste toda a nossa personalidade, o Espírito Santo que ocupa a nossa mente, o Espírito Santo que fala ao nosso coração as profundezas de Deus, o Espírito Santo que nos fala aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Espírito Santo que revela a informação de Deus à nossa vida, para que nós possamos ficar revestidos dessa informação de Deus ao ponto de não deixar que nada daquela atmosfera perigosa possa penetrar o nosso coração. Então o Espírito Santo nos leva a esse lugar de ordem, transmitindo essa consolação. E o que é que Ele faz? Ele
vai fazer com que, mesmo que as circunstâncias nos possam roubar, há pessoas cristãs que foram roubadas nos seus empregos. Há pessoas cristãs que foram roubadas nas suas economias. Há pessoas cristãs em que as circunstâncias roubaram alguma esperança. Há pessoas cristãs em que as circunstâncias roubaram algumas coisas. Há pessoas cristãs, pelo facto de esta pandemia, esta atmosfera ter roubado algumas coisas, também roubou parte do seu sentido de valor e de valorização. Apesar disso tudo, há pessoas cristãs que mudaram o seu padrão de vida, elas foram roubadas no seu padrão de vida por causa desta pandemia. No entanto, apesar disso, elas estão no lugar de consolo, no lugar contra a desordem, no lugar de ordem do Espírito Santo, no lugar de consolo, porque a inspiração do Espírito Santo na nossa vida, Ele mantém e restaura o poder do amor consolador de Deus em nós. Então nós estamos revestidos dessa ordem, do poder consolador. O mundo interior está em ordem. A minha vida interior está em ordem. O meu sentido de vida interior está em ordem. Apesar de tudo à minha volta estar em desordem, em caos, com medo desta pandemia. Então, diz a Bíblia que Jesus diz que o Espírito Santo, quando vier numa versão, que Ele não nos deixará abandonados, nós não ficamos deprimidos nem angustiados. Então é nesse lugar de ordem de consolação, ou da consolação através da ordem do Espírito Santo, combatendo a desordem desta atmosfera dos dias perigosos, combatendo o caos destes dias excessivamente agressivos, é nessa ordem, ou nesta consolação que o Espírito Santo ordena, que nós temos a capacidade de, apesar de termos sido roubados em algumas coisas, nós nos mantermos esperançados em relação à nossa vida futura, esperançados em relação à nossa vida interior, esperançados à nossa vida interna. Porquê? Porque o Espírito Santo estabeleceu essa ordem. O Espírito Santo estabeleceu essa ordem através da consolação. E nós não teremos esse sentimento de abandono. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Então este sentimento de desordem, este sentimento de falta de identidade, este sentimento de falta de essência que o mundo está a sofrer, em que o mundo trocou a natureza de Deus pela natureza pecaminosa, a natureza de Deus pela natureza perversa, neste mundo de desordem, de caos, o Espírito Santo, em que as pessoas estão a ser roubadas em todas as áreas, o Espírito Santo está-nos a colocar no lugar da consolação, nessa ordem da consolação, para podermos combater esse sentimento de abandono e de orfandade. Então nós temos uma identidade, porque o Espírito Santo nos está a levar a esse lugar de identidade. Então o Espírito Santo nos leva a um lugar de relacionamento com Deus. O Espírito Santo nos leva a um lugar de relação de amor. O Espírito Santo nos leva a um lugar de segurança, a um lugar de contentamento, a um lugar de seriedade. Mas Ele também nos leva a um lugar de ordem em que a consolação nos afasta deste sentimento de abandono e de orfandade, gerando em nós o sentido da identidade em Deus. Também o Espírito Santo revela Jesus em nós e revela Jesus através de nós. Então, nesta atmosfera externa de dias difíceis, em que muita gente morre, em que muitos homens desejam a morte, em que há sentimentos negativos, indomáveis e incontroláveis, em que os homens têm características tão erradas, tão perversas, tão homens egoístas focados em si mesmo, neste ambiente tão incaracterístico, neste ambiente tão maligno, neste ambiente tão em que a atividade demoníaca se nota tão evidente, não é? Neste tempo, o Espírito Santo, Ele leva-nos ao lugar, escute bem, onde Jesus se revela a nós e onde nós revelamos Jesus. Este é o tempo de revelar Jesus. Este é o tempo de Jesus ser revelado através de mim. Este é o tempo, acima do caos, acima das trevas, Jesus ser revelado. Este é o tempo em que Jesus se manifesta através de mim. Este é o tempo em que não podem roubar a minha serenidade, porque o Espírito Santo me enche de Jesus. Uma pessoa cheia de Jesus não perde a sua serenidade. A serenidade que foi colocada dentro de si através dessa ação do Espírito Santo. Então Jesus me enche. E eu revelo essa manifestação de Jesus ao mundo porque Jesus me enche dele, se quer manifestar a mim e através de mim. Este é o tempo em que eu, cheio de Jesus, eu ultrapasso essa atmosfera que me quer roubar. Eu cheio de Jesus, porque o Espírito Santo revela Jesus em mim e através de mim. Quando eu revelo Jesus e quando Jesus é revelado ao meu espírito,
toda a atmosfera que vem para assustar, assolar, maltratar, perturbar, desviar do propósito de Deus, essa atmosfera é anulada, porque Jesus está acima do caos, Jesus está acima da desordem, Jesus está acima do medo. E eu, cheio de Jesus, eu manifesto Jesus numa atmosfera de caos. Então, mesmo que a atmosfera tente roubar a minha vida, ela não consegue. Porque há uma manifestação de Jesus que é mais poderosa do que uma manifestação da densidade das trevas. Cristo, eu estou em Cristo. E eu, se estou em Cristo, eu estou fora desse plano de roubo. Se eu estou em Cristo, eu estou fora desse plano de abandono. Se eu estou em Cristo, eu estou fora desse plano de trevas. Como é que eu estou em Cristo? O Espírito Santo me leva a Cristo. O Espírito Santo me leva a manifestar Cristo. O Espírito Santo leva a que Cristo se manifeste em mim. Se eu estou genuinamente em Cristo, eu estou fora de qualquer plano de pandemia. Eu estou fora de qualquer plano de trevas. Eu estou fora de qualquer plano de medo. Eu estou fora de qualquer plano de preocupação. Eu estou fora de qualquer plano de morte. E mesmo se eu morrer, o viver é Cristo e o morrer é o ganho. Mas eu não ando a pensar em morte. Eu não ando perseguido pela morte. Eu não ando perseguido pelo medo. Eu não ando assustado com as preocupações. Eu não ando ansioso por causa desta pandemia. Porquê? Porque Cristo se revela a mim. E eu revelo Cristo aos outros, através da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo leva-me a esse lugar em que Cristo se revela e me faz com que eu revele Cristo. Se eu revelo Cristo, o que é revelado a mim? Um plano acima do roubo, das trevas, da morte, do caos, da desordem. Qual plano? O plano espiritual em Cristo. Então eu quero deixar esta palavra de esperança. E isto não tem a ver comigo e não tem a ver com o caos. Isto tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo em mim me leva acima do medo que qualquer homem sente, mas também me leva acima do caos, da atmosfera caótica que está externa à minha vida. A estes dias perigosos. Então eu estou fora disto. Porquê? Porque no meu mundo interior, na minha vida interna, no meu homem interior, eu revelo Cristo. Cristo é-me revelado e depois eu revelo Cristo aos outros. Jesus é revelado a mim, acima e além de qualquer plano de caos, de qualquer plano de desordem, de qualquer atividade demoníaca, de qualquer atmosfera de trevas. Jesus se manifesta no meio deste caos, acima do caos, para além do caos, através de mim e em mim. Então eu quero deixar aqui o lugar onde nós podemos ter esperança, o lugar onde nós podemos ter vida, o lugar onde nós podemos ter segurança, o lugar onde nós podemos ter serenidade, o lugar onde nós podemos passar por estes dias perigosos, violentos, excessivamente agressivos, que podem pôr a vida em risco, que levam as pessoas a pensar na morte frequentemente, com atividade demoníaca muito forte, com desonra do homem em relação ao homem, com homens desumanizados, com sentimentos muito negativos, indomáveis, incontroláveis, onde o homem vive uma falta de descanso profundo e preocupações excessivas. Esta é a atmosfera à minha volta. E à volta da igreja, como acontecia na cidade de Éfeso, com a igreja que Timóteo pastoreava. Onde é que nós temos o lugar de esperança, o lugar de descanso, o lugar de serenidade, o lugar de vida, o lugar de fé, o lugar de vitória, através do Espírito Santo na relação de amor com Deus, nessa segurança interna, mas também no lugar em que o Espírito Santo nos leva na consolação do Espírito, que estabelece uma ordem contra a desordem. Qual ordem? É a ordem da sua consolação, que faz com que eu entenda tudo o que está a acontecer e entenda quem Jesus é, através do poder do Espírito Santo, e possa manter e restaurar em mim, o Espírito Santo, esse poder, esse amor consolador. Eu vivo nesse amor consolador no Espírito Santo, acima de tudo o que me pode ser roubado e o que é roubado ao ser humano. Mas também o Espírito Santo me leva ao lugar onde eu posso ter Cristo manifestado em mim e eu manifestar Cristo aos outros. Nesse lugar onde, apesar do caos, Cristo é superior ao caos e se manifesta a mim, apesar da desordem, das trevas, Cristo é superior a estes dias perigosos e essas trevas, e Ele se manifesta em mim e através de mim. Então há 3 lugares onde o Espírito Santo me leva. O lugar na comunidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, na comunhão, através criando em mim uma serenidade, uma forte segurança interna, um certo contentamento. O lugar
onde o Espírito Santo cria uma ordem de consolação, apesar de eu ser roubado, de me tentarem espoliar desta atmosfera de dias perigosos, me tentar roubar tudo, eu tenho essa consolação em Cristo, e eu vivo estes dias de consolação em Cristo nessa ordem que combate a desordem, mas também onde o Espírito Santo me deixa fora do sentimento de abandono e de orfandade e cria em mim uma identidade, mas também um lugar onde Cristo se manifesta em mim, eu manifesto Cristo aos outros. O lugar onde, para além do caos, eles vão ver Cristo. O lugar para além do caos, eu vejo Cristo. O lugar onde, para além do caos, o medo não é o centro da minha vida, os dias perigosos não são o centro da minha vida, a impureza sexual da cidade não é o centro da minha vida, nada é o centro da minha vida a não ser Cristo revelado pelo Espírito Santo. Então eu quero deixar esta mensagem de esperança em Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo me leva a estes estádios, esta possibilidade, estas oportunidades de em Cristo eu ter segurança, serenidade, contentamento, ordem, consolação, identidade, essência, paternidade e revelar Cristo e revelação de Cristo em mim e nos outros. Quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os irmãos que estão a orar. Vamos continuar a orar pelas pessoas que estão doentes, pelo nosso país, por estas dificuldades que o país atravessa. Deus é fiel para transfigurar o ambiente. Em Cristo nós vivemos uma atmosfera diferente, uma atmosfera de esperança, de segurança interna, de contentamento, de consolação, de ordem e de revelação de Jesus. Que Deus o abençoe. Até ao próximo domingo. Mantenha essa fé, mantenha essa esperança, mantenha essa vida em Cristo. Amém.